Arrebatamento da igreja será antes ou depois da tribulação? Vamos descobrir? Vamos para o vídeo. Paz do Senhor, meus irmãos, tudo bem? Como estão vocês? Eu sou Gil Santos, também conhecido como Presbítero Gil, e estou de volta para mais um assunto de alta relevância, de grande importância para a Igreja do Senhor, para o povo lavado e redimido no sangue, o sangue puro, o sangue de um homem que deixou a sua eternidade por um período de 33 anos, só para estar entre os homens, para compreender de perto esta humanidade com a natureza caída, mas por amor ele nos resgatou e não desistiu em momento algum, se deu e se doou por nós, morreu, mas ao terceiro dia ressuscitou para a glória de Deus pelo poder do Espírito Santo, que ressuscitou Jesus Cristo dentre os mortos. E aqui estou eu e você, até aqui também. Que bom que a graça do Senhor te alcançou, tá certo? E vai alcançar todos da sua família. Então vamos discorrer aqui um pouquinho sobre arrebatamento da igreja. A primeira coisa que nós devemos entender é o que é isto, arrebatar. Eu vou ser bem breve aqui. A palavra arrebatar no grego é raparzo. Nós vemos alguns estudiosos dizendo que esta palavra, no grego não havia uma palavra para arrebatamento. Mas esta palavra sim existe, e à medida que o conhecimento vai se expandindo, então a gente passa a ter mais acesso, né? 25, 30 anos atrás não era tão fácil ter acesso ao grego, ao hebraico, né? Mas para a glória de Deus as coisas têm melhorado e o conhecimento ele tem avançado bastante, e o veículo para adquirir esses conhecimentos, tá certo? Então, esta palavra rapazo é tirar com força, tirar com violência, com veemência mesmo, né? E esta foi uma promessa que o Senhor Jesus fez. O texto talvez mais conhecido nas nossas igrejas e até ministrado nos domingos de ceia, talvez seja João capítulo 14, mas um texto clássico para a palavra empregada, raparzo, é o texto que o apóstolo Paulo escreve à igreja de Tessalonicenses na sua primeira carta, no capítulo 4. Vou ler o versículo 16 e 17. Acompanhe comigo. Está escrito assim: porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aí Paulo termina dizendo: portanto, consolai-vos uns aos outros com estas palavras. Então, o apóstolo Paulo escreve uma palavra direta, o texto clássico, para trabalhar. E tem outros textos, mas o texto clássico é este. Tem também 1 Coríntios, capítulo 15, a partir do versículo 50. Tem João, capítulo 14, versículo 1 ao 3. Ainda que a palavra ali é levar para lambano e não rapazo, mas o sentido é de levar para uma bênção, porque Jesus estava indo para a casa do Pai. Esse é o contexto de João capítulo 14, mas vamos trabalhar com esse texto aqui de 1 Tessalonicenses capítulo 4. Bom, discorre muito sobre o arrebatamento da igreja. Será antes? Será durante? Será depois? E nós vemos ao longo dos anos
muitos debates e discussões e pensamentos e escolas teológicas diferentes. Mas onde o assunto mais discorre é se antes ou depois. Mas eu quero que os irmãos saibam que também existe a escola que pensa que a igreja entra na tribulação, naquele primeiro período, né, de uma falsa paz, os 3 anos e meio, a igreja entra e quando começar a grande tribulação, a igreja será tirada. São poucos que defendem esta ideia, mas existe, é o chamado mesotribulacionista ou mid-tribulacionista. Mas o assunto que mais é discutido é se a igreja vai ser arrebatada antes ou depois. E fica aqui a minha resposta de início, né? Eu sou pré-tribulacionista e defendo esta escola, é pelo menos a que eu acho mais coerente. Não sou dono da verdade, tá certo? Mas quando eu leio as Escrituras Sagradas, há 7 anos estudando a escatologia, quando eu olho para a Bíblia, a escola que mais eu percebo coerência com os textos é o pré-tribulacionismo, mesmo que o pós-tribulacionismo tenha crescido muito, inclusive no nosso Brasil. Porém, está aqui aberto para você, se você pensa diferente desse irmão Gil que fala através deste vídeo, deste canal, não tem problema, deixe seu comentário, tá certo? Faça sua sugestão e será um prazer lhe responder. Podemos até não ter unidade quando eu digo que eu sou pré-tribulacionista e defendo um arrebatamento pré-tribulacional. Podemos não ter unidade se você entende que é no meio ou se entende que é depois, mas de uma coisa é certa, nós temos unidade. As 3 escolas, tanto a pré, quanto a mid, quanto a pós. Todos eles entendem que o Senhor vai voltar, tá certo? Isto é maravilhoso, tá bem? Então vamos lá. Por que eu entendo que a igreja ela não passa pela tribulação? E aí alguns querem dividir tribulação e grande tribulação, mas o período são 7 anos. E eu entendo assim por causa de Daniel, capítulo 9, tá certo? As 70 semanas de Daniel, que aí é um assunto para um outro dia. Mas eu compreendo por alguns textos bíblicos, algumas evidências claras. É claro que não tem uma palavra, o Senhor Jesus dizendo eu vou voltar assim, 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 até porque se tivesse nós não estaríamos, né, defendendo uns pré, outros pós, nós não estaríamos assim. Mas olhando para as evidências bíblicas, os textos me levam a crer e eu espero desta forma, acredito desta forma. A igreja será tirada antes. O primeiro fator que eu acredito é 1 Tessalonicenses, capítulo 1 e o versículo 10. Esse texto ele é um texto claro, ainda que há muitos questionamentos, mas é um texto claro. Quero ler com os irmãos. Está aqui na minha mente esse texto, mas eu quero ler com os irmãos, tá certo? Está escrito assim: porque a parte B do texto, a esperar o que virá dos céus, a saber, Jesus Cristo, o qual nos livrará da ira futura. Veja bem, Jesus nos livra da ira futura. No capítulo 5, no versículo 9, diz o seguinte: porque Deus não nos destinou para a ira, mas para a salvação por nosso Senhor Jesus Cristo. Em algumas traduções diz, mas Deus não nos destinou para a ira, mas para a aquisição. Veja bem, o Senhor ele fez promessas. A Bíblia tem promessas para o cristão, para a sua igreja. O texto é claro de Paulo. 1 Tessalonicenses capítulo 4,
versículo 16 e 17. Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Ele não vem à terra, descerá do céu. Com alarido, voz de arcanjo e trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo, Paulo diz, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. E depois nós, os que ficarmos vivos. Paulo está se colocando como vivo no arrebatamento. É como se ele estivesse falando, pregando, escrevendo à igreja de Tessalônica e dizendo: eu tenho uma esperança de ser arrebatado. Depois nós, os vivos, seremos arrebatados, juntamente com eles. Eles quem? Com os que morreram em Cristo, que foram ressuscitados primeiro. Nas nuvens a encontrar o Senhor nos ares. Quando 1 Tessalonicenses diz que nós não fomos destinados para a ira, quando 1 Tessalonicenses 5, versículo 9 diz que o Senhor não nos destinou para a ira, Ele nos livra da ira vindoura. Que ira é essa? É a tribulação. Como está escrito uma palavra que Ele não nos destinou para a ira e nós vamos passar por essa tribulação? De que forma? Não compreendo desta forma. Não vou nem entrar, vou deixar para tema para outro vídeo em relação a Apocalipse capítulo 3, versículo 10. Esse texto é um dos textos que mais apoia o pré-tribulacionismo. Mas eu vou deixar, isso vai ser tema para o próximo vídeo. Então, 1 Tessalonicenses capítulo 1, versículo 10. 1 Tessalonicenses capítulo 5, versículo 9. 1 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 13. 2 Tessalonicenses capítulo 2, versículo 3, versículo 7, versículo 8. Bom, são muitos os textos e muitas as evidências. Quando nós olhamos para as profecias no Antigo Testamento, falava de quem? Da igreja? É claro que não. E por que eu sei disso? Porque a palavra eclesia não aparece no Antigo Testamento de forma alguma. Pode ler, reler, revirar a Bíblia. Você não vai encontrar essa palavra. Eclesia é proposta para o Novo Testamento, estava escondida em Deus. Deus revela a Paulo a palavra igreja. Aliás, a palavra igreja aparece por 115 vezes no Novo Testamento. No livro do Apocalipse, que são 22 capítulos, aparece 19 vezes. E o que mais me chama a atenção é o seguinte, que Apocalipse capítulo 6 até o capítulo 18, aí todas as escolas, seja pré, seja mídia, seja pós, concorda. Capítulo 6 até o 18 é a tribulação. O que mais chama a atenção é que esta palavra que aparece na Escritura, no Novo Testamento, 115 vezes, mais em Atos, mas em Apocalipse aparece 19 vezes. Mas o que mais chama a atenção é que dentro do período tribulacional, que é o período do capítulo 6 ao 18, esta palavra não aparece. Por que será que a palavra eclesia ou eclésia não aparece dentro do período tribulacional? Isto é claro, irmãos, porque a igreja não está ali dentro, porque nós não fomos destinados para a ira futura, tá certo? Esta é a minha opinião, é o que eu defendo, lendo as Escrituras Sagradas, eu entendo assim. Se o irmão ou a irmã discorda de mim, não tem problema, deixa aqui seu comentário, será um prazer lhe responder. E vamos de Bíblia. E desde já eu quero agradecer a sua atenção, você que chegou até aqui. Se você gostou deste vídeo, compartilhe nas suas redes sociais com seu irmão, com sua irmã que ama as Escrituras Sagradas, que gosta de escatologia bíblica. E vamos aqui, contribua, deixe seu comentário, sua sugestão, sua crítica. E até a próxima com mais um canal Escatologia Bíblica. Eu vou ficando por aqui. Muito obrigado, que Deus te abençoe e te guarde, em nome de Jesus.